Oi gente, meu nome é Isadora Aleixo e eu vou apresentar junto com os meninos Vinícius Vilarim e o Aleph um trabalho para vocês explicando o que foi a Semana da Arte Moderna, como ela impactou na sociedade, na arte que a gente tem hoje e falando um pouquinho também sobre as vanguardas europeias, que os meninos vão explicar melhor para vocês. A Semana de Arte Moderna aconteceu no Brasil em 1922, em São Paulo, no Teatro Municipal, e ela teve a duração de 3 noites, sendo dia 13, 15 e 17 de fevereiro. Também ela foi considerada o marco do modernismo no Brasil. Foi ali que tudo começou, que os artistas passaram a dar uma visibilidade maior para esse tipo de arte no país. E nesse evento participaram vários artistas, inclusive que são conhecidos até hoje pelas suas obras, como Anita Malfatti, por exemplo, que participou na exposição com 20 telas e ela tinha um estilo muito específico. Ela gostava de usar cores intensas, ela gostava de usar linhas deformadas, esse estilo de obra. Mas na semana não participaram só pintores, como os que eu já citei, mas também escritores, como por exemplo o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, que inclusive lançaram alguns livros, tiveram algumas obras também expostas. Como eu disse anteriormente aqui no vídeo, a Semana da Arte Moderna foi um marco para o início do modernismo no Brasil e teve sua principal inspiração nas vanguardas europeias, que vai ser o que os meninos vão apresentar para vocês. E hoje eu vou estar falando o que foi a vanguarda europeia. Bom, as vanguardas europeias marcaram a história das artes e cultura dos países da Europa. Algumas tinham relação com a revolução causada pela introdução de novas tecnologias e outras utilizavam novas cores e formas. Um exemplo grande disso é o cubismo, pois os artistas desse movimento utilizavam muitas formas geométricas em suas obras, como por exemplo cubos e cilindros. Esse movimento rompeu com os padrões estéticos dos séculos anteriores, que eles prezavam pela perfeição das formas. Esse movimento, de fato, teve início depois do lançamento da obra de Pablo Picasso, La Demoiselle de Avignon, que foi uma obra muito conhecida. Além de Pablo Picasso, teve outros pintores que foram Becker, Picabia e Ledger. E com os pintores vieram os escritores, que foram Apollinaire e Cardenio. Bom, já o expressionismo surgiu na Alemanha no século XX, com as escolas influenciando os artistas alemães e franceses a demonstrarem os instintos e as emoções humanas. E os principais artistas que influenciou essa ideia, que expandiu essa ideia na Europa, foram Paul Klee, Chagall, Thomas Mann e vários outros. Bom, o futurismo, a grande expressão do desenvolvimento foi a valorização dada às máquinas e às novas tecnologias nas suas obras artísticas. Mas por quê? Bom, o futurismo significa movimento. E ele surgiu entre o surrealismo e a Primeira Guerra Mundial. E naquele contexto, o que estava acontecendo? Foram os impactos da Revolução Industrial e também por conta da paz armada, da corrida armamentista. Então, o futurismo tinha como sua principal característica o caráter radical, utilizando símbolos no lugar das palavras, rompendo com a gramática e privilegiando o racionalismo, e defendendo o movimento, a propaganda como ferramenta principal da comunicação, E também queria construir algo novo. O dadaísmo surgiu na Suíça em 1916, para ser mais exato, em Zurique. O contexto de uma guerra mundial, daquela época. Teve como principal líder Tristan Tzara. E o dadaísmo foi diretamente ligado e pautado na irreverência, na espontaneidade, no irracional e no livre, também na ironia, no absurdo e no pessimismo. Por conta disso, nessa busca da imperfeição, na busca pelo caótico, o dadaísmo foi considerado um movimento anti-artístico, de negação, por tanta busca pelo caos e a desordem nas artes. E também tinha a aversão à guerra.
O surrealismo surgiu na França em 1924, né? Entre as vanguardas europeias, suas características eram a impulsiva fantástica e a onírica, né? E também ao racionalismo e materialismo da sociedade ocidental. André Breton, com seu Manifesto Surrealista, fez a base desse movimento, né? E outros artistas que também se destacaram foram Georges de Chiricot, Max Ernst, John Miró, René Magritte e Salvador Dalí. A literatura brasileira também foi influenciada, e o surrealismo entrou no Brasil por meio do Oswald de Andrade e de Mário de Andrade. E também eles valorizavam o inconsciente, a liberdade de pensamento e a junção de imagens bizarras. Basicamente, o surrealismo foi isso.